O elenco incompleto de livros de Paulo Franchetti, expostos na mesa grande do Instituto de Estudos Brasileiros, termina neste momento no pequeno volume sobre o ensino de literatura, editado pela Unesp em 2021. Um volume pequeno, de pouco mais de 100 páginas, mas que percorre toda uma vida de dedicação a uma atividade que só parece ser dotada de uma justificação quando não pensamos nessa questão. O que de resto define a prática dos professores de literatura. Fazem uma coisa em que acreditam, mas só até ao momento em que interrogam as razões da sua crença. A situação seria análoga à do estudante de teologia, que na descrição de Karl Popper seria justamente aquele que o faz porque duvida da sua fé. Contudo, e como sabemos há muito, a dúvida, metódica ou não, tem uma produtividade própria, ainda que neste caso essa produtividade seja estranhamente assimétrica. De facto, a disparidade entre a prática definidora de uma profissão, o ensino da literatura e o volume de reflexão sobre essa prática manifesta-se desde logo na escassez de produção sobre o assunto, quando confrontada com a abundância de escrita sobre literatura. Esse é, aliás, um tópico inicial deste mais recente livro de Paulo Franchetti, que também por essa razão funciona como fonte e pretexto para a jornada de debate que o Instituto de Estudos Brasileiros promove neste dia, aproveitando para homenagear o trabalho do autor, visita recorrente no Instituto de Estudos Brasileiros nos últimos anos, no domínio dos estudos brasileiros e portugueses. No ensaio O que fica do que passa, sobre o estudo e o ensino da literatura com que o livro abre, Franchetti procede a uma reconstrução do panorama do ensino da literatura no Brasil desde a criação da Universidade de São Paulo nos anos 30 do século XX, concluindo pela crise de uma série de legitimações, e vou citar. Neste quadro, ensinar a literatura como parte ou lugar privilegiado da formação nacional deixou de fazer sentido, quase tanto como a ideia de formação nacional. Fim de citação. Sem qualquer ilusão, afirma em seguida que, e cito, um ensino voltado à construção do repertório e capaz de instrumentar a leitura com dados da tradição literária começa a parecer pouco interessante, quando não improdutivo ou até mesmo inútil. Fim de citação. Em vez da retração num ideal de profissionalismo estrito, e cito outra vez, maior especialização do crítico e do professor, consubstanciada num discurso autorreferenciado e hermético, o autor propõe que, cito, a solução passaria, isso sim, pela busca de um lugar novo para a literatura, no âmbito de uma formação humanística ampla, cuja preocupação central não fosse a formação de professores de português ou de literatura. Fim de citação. O argumento deixa vir à tona o lastro iluminista do autor, sempre dividido entre o apelo da sala de aula, como local onde acontece aquilo que só na aula, enquanto espaço de interrupção, pode acontecer, e uma esfera pública na qual a aula seria sem paredes, e o professor seria, e cito, um professor de leitura, um profissional capaz de obter o maior rendimento da leitura de um texto literário com vistas à formação de um público culto. Fim de citação. O argumento aproxima Franchetti do Edward Said tardio, o de Humanismo e Crítica Democrática, que, reconhecendo embora a pertinência histórica do anti-humanismo, que no caso norte-americano Said associa à revolta contra a guerra do Vietnã, não cede à tentação de deitar fora o bebé com a água do banho, denunciando antes a irrelevância a que as humanidades se entregaram em muitos casos no nosso tempo. Recentrando a questão, Said afirma de forma um tanto congenial com Franchetti, e cito que as humanidades dizem respeito à história secular, aos produtos do trabalho humano, à capacidade humana de articular a expressão. Fim de citação. Numa passagem do ensaio O Regresso à Filologia, Said afirma a propósito, e cito de novo, que uma leitura minuciosa do texto literário localizará gradativamente o texto no seu tempo, como parte de toda uma rede de relações cujos contornos e influências desempenham um papel formador no texto. Fim de citação. Em consonância, Franchetti afirma a certa altura no seu livro que, e cito, uma obra solta no tempo, uma expressão que eu acho magnífica, uma obra solta no tempo não tem significação literária no sentido que damos a essa palavra hoje. Fim de citação. Num outro ponto, defende, ainda de uma forma articulável com as posições de Said, que, e é uma citação um pouco longa, mas é fundamental, ensinar literatura em sentido amplo
é criar condições para que o estudante, o leitor em formação, possa tornar-se ele também um herdeiro desse manancial. Tornar-se herdeiro significa não só poder compreender, mas poder vivenciar em si mesmo o passado. Isso inclui poder deslocar sua perspectiva temporal sobre vários assuntos, de modo a compreender que quase nada de natural existe no comportamento e nas instituições humanas, que quase tudo é cultural, ou seja, que quase tudo muda ou pode ser mudado de forma radical. Fim de citação. Tornar-se herdeiro, para regressar à expressão do autor, passa por constatar que, cito de novo, a literatura é uma das fontes principais do vínculo com o passado e da sua projeção no futuro, uma das formas de tornar o presente menos prisioneiro de si mesmo e da dose de cegueira que acomete cada época quando olha para si mesmo. Esta seria a grandeza da tarefa, a complexidade daquilo que uma verdadeira educação literária implica. Dessa educação literária, bem como da amplidão de um repertório, temos suficiente evidência testemunhal nos livros que enchem esta mesa e que percorrem muitos dos registros daquilo a que chamamos literatura. Poesia, lírica e satírica, ficção, viagens, tradução, edição de clássicos, ensaio sobre modernos oitocentistas ou sobre a vanguarda concretista. O professor de leitura, que é Paulo Franchetti, emerge, como ele mesmo faz questão de nos dizer, da experiência da aula, enquanto a exposição de uma modalidade de construção do conhecimento feita ao vivo, em direto e a cores, e por isso mesmo arriscada e sem garantia. Uma exposição que recomeça quando a escrita tenta dar forma menos perecível às intuições que emergem dessa prática, a aula, que nas suas palavras regressa sempre ao mesmo momento e dispositivo. E cito o da leitura comentada, amplamente comentada, de textos literários, críticos ou teóricos. Se, nas suas palavras sobre a experiência da aula de literatura, o mínimo necessário é uma base comum de conversa, uma frase de Franchetti, o mínimo necessário é uma base comum de conversa, creio que temos nesta obra, e em particular no livrinho que justifica este encontro, um mais do que mínimo para alimentar uma longa conversa. Sem que essa conversa ceda, porém, àquela tentação fatal das humanidades, que consiste em passar o mais depressa possível do texto a afirmações categóricas sobre o mundo, propondo a redenção na volta da esquina. Num momento particularmente pedagógico, Franchetti apela a que, e queria chamar a atenção para esta citação, não barateemos nosso trabalho. Não tornemos a literatura apenas um veículo para outros conhecimentos, ou um campo desinteressante de discurso sobre qualquer coisa, de definições e classificações vazias que tentam em vão substituir ou anular a vivência e a complexidade da leitura. Fim de citação. Encontrar um professor de leitura que conjuga a atenção filológica ao pormenor textual, com a capacidade para situar criticamente a obra no tempo, que articula uma ideia da aula como a exposição, em sentido ativo e passivo, do professor, com a sobriedade de quem não promete uma tradução imediata de intuições de leitura em mudanças no mundo externo, o que é, de resto, o nó cego de todo o humanismo, não é fácil. Na verdade, e convenhamos, estas são coisas que juntas se acham raramente. O que é mais um motivo para justificar a conversa que hoje vamos estabelecer à volta desta mesa. Muito obrigado. Dá-me licença. Muito bem. Senhor Diretor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas e Diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor Osvaldo Silvestre, caras e caros colegas, permitam-me em particular aqui saudar os colegas que temos connosco da Universidade de Lisboa, Rita Patrício e João Dionísio, mas também os colegas da nossa Faculdade da Comissão Executiva do Centro de Literatura Portuguesa, caras e caros investigadores, estimadas e estimados estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Nestas breves palavras que tenho o gosto de aqui vos deixar a convite do professor Osvaldo Silvestre, quero naturalmente por a todas e a todos cumprimentar inicialmente, dar as boas-vindas. Estão na vossa casa, uma casa de humanidades, de artes e de ciências sociais, e transmitir-vos o orgulho, a honra, o gosto
por, uma vez mais, esta bonita sala acolher uma iniciativa de caráter científico, desta feita sobre algo que é muito importante, do ponto de vista científico, é certo, mas num tempo especial. Esta jornada sobre o ensino da literatura a partir de Paulo Franchetti ocorre numa ocasião em que o ensino da literatura portuguesa, o ensino da literatura, o ensino do português, o ensino da história, o ensino da filosofia, voltam a exigir de todas e todos reflexão, comprometimento e seleção de caminhos. Como sabem, estão aqui vários estudantes do segundo ano de mestrados em ensino. Estamos numa encruzilhada em que o Estado português necessita de fazer opções. Num primeiro momento, o Estado português não se mostrou muito interessado em ouvir as instituições que sempre ao longo dos anos asseguraram a formação contínua de professores e logo que asseguraram um pensamento contínuo em torno das temáticas do ensino. Interessa-nos em particular o ensino da literatura. Esse primeiro momento foi corrigido e de modo mais insistente, assertivo e mais recentemente a tutela compreendeu, em boa hora, que era preciso ouvir as instituições de ensino superior, docentes, estudantes e outros agentes. E isso está em curso. Num tempo em que o país se apercebe de que necessita urgentemente de mais professores. Necessita de muitos professores de literatura. Literatura portuguesa, literatura inglesa, literatura francesa. E como tal, neste momento particular em que o Estado português precisa de fazer esse exercício com a cooperação de todas e todos, justifica-se ainda mais um colóquio, uma jornada de trabalho nesta nossa instituição, como o professor Osvaldo Silvestre dizia, quase de modo informal, debatendo criticamente ao longo do dia uma série de temas, com a participação de todos e de todas. Teremos, e antecipando, deixo também uma palavra de saudação aos colegas que estarão durante o dia e que ainda não estão connosco neste momento, e àqueles que não estando fisicamente, e vamos já ouvir o professor Paulo Franchetti, estão com outros suportes, para que esta área disciplinar continue a ser sempre objeto de contínua reflexão. Por isso, e para não ser maçador, resisto com particular agrado esta iniciativa. Muito obrigado. Resisto com particular agrado a presença de tantas pessoas aqui disponíveis nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, já um pouco antes de um feriado que aí vem, não é? E de uma semana em especial para debater estas questões. Claro que não posso deixar de, mesmo no final, também eu me associar com palavras de forte admiração e de agradecimento ao professor Paulo Franchetti pela obra de qualidade que todos nos habituámos a seguir e que circunstâncias muito especiais não permitem, obviamente, que essa presença se faça de outra forma. Muito obrigado, uma boa jornada, bom trabalho a todas e a todos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para estarem hoje aqui a refletir sobre o ensino da literatura. Sou professor de literatura também, não é? Vamos então ouvir agora um depoimento que o professor Franchetti nos enviou. Bom dia. Gostaria muito de poder participar do colóquio, ou de, pelo menos, de dirigir esta saudação e este agradecimento por se ocuparem do meu livro em tempo real. Entretanto, a sexta-feira vai ser ocupada por uma série de exames médicos que eu não consegui nem antecipar, nem postergar. E por isso a saudação termina por ser, na verdade, um pedido de desculpas. Quando eu vi a relação das pessoas que tão generosamente se dispuseram a participar desse debate, dessa conversa sobre os temas do meu livro, logo me ocorreu uma frase que
em situações assim, a gente dizia em Matão, a minha pequena cidade no interior de São Paulo. A frase seria: é muito chumbo para pouca caça. Ou, dita maneira brasileira, que tanto agrada a um dos participantes desse colóquio: nossa, é muito chumbo para pouca caça. Mas logo me consolei com a ideia de que aquelas minhas inquietações sobre o papel e o lugar do professor de literatura e sobre o que significa ensinar literatura iriam servir para despertar uma conversa animada que logo eu poderia ouvir nos podcasts que seriam liberados pelo IEB. Então pensei, bom, o que mais eu podia dizer nessa saudação, além de me desculpar e de agradecer? E decidi que eu devia talvez contar um pouco da história do livro, mas já que o livro é o pretexto do debate. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre a escolha da editora, porque isso tem um significado para mim. Quando eu terminei de organizar o livro, eu não estava, como acontece frequentemente, muito seguro de que eu devia publicá-lo. Então pensei, bom, em vez de mandar para o Plínio Martins Filho, editor da Atelier, que tem generosamente publicado quase tudo que eu escrevo, preciso mandar para uma editora que submeta o texto a pareceristas. E pensei, bom, tem que mandar também para uma editora com a qual não tenha relação, porque durante 11 anos eu dirigi a editora da Unicamp, conheço editores e tal, e logo me ocorreu a editora da Unesp, porque com ela eu tive praticamente nenhuma coedição durante o período em que eu fui diretor da editora da Unicamp. Então, mandei para lá, pensando que se os pareceres fossem negativos, eu desistiria. Se sugerissem modificações, eu desistiria também, talvez, mas que se fossem positivos, eu poderia publicar por lá. Mas o motivo real de eu ter enviado para a Unesp não foi esse, não? O motivo real foi que eu me formei na Unesp. Quando eu entrei na faculdade de Araraquara, ela era ainda um instituto isolado. E logo depois foi encampada pela Unesp. E eu me formei em 1975 em letras pela Unesp. Então pensei, bom, esse livro, no qual eu reflito sobre o ensino de literatura, na verdade sistematiza da maneira possível algumas preocupações que me ocorreram já no curso de letras em Araraquara. E por isso parecia que um círculo se fechava se eu publicasse aquele livro pela editora da Unesp, e foi o que aconteceu. O que eu não esperava, não podia imaginar, é que esse círculo afetivo que então eu julgava que se tinha fechado, ia se ampliar de uma forma inesperada. Ia se ampliar hoje, aqui nesse colóquio, em que se reúnem tantos amigos e tantos colegas que eu admiro e que eu estimo para conversarem sobre aqueles mesmos temas que tanto me preocuparam ao longo de mais de 40 anos de carreira universitária e também alguns anos de carreira como professor da escola do ensino médio. Também achei que eu podia aproveitar essa oportunidade para fazer justiça. Isto é, para fazer um agradecimento que eu fui expressamente proibido de fazer, mas que eu acho que eu devo fazer desobedecendo a ordem. E é um agradecimento ao professor Oswaldo Silvestre. Não só por ele ter tomado a iniciativa de organizar esse colóquio, que muito me alegra, muito me honra, mas também porque ele está na origem desse livro. Há vários anos o Oswaldo vinha insistindo para que eu juntasse em volume alguns textos que ele conhecia e que tinham sido publicados esparsamente em blogs, em revistas eletrônicas, em jornais e em livros organizados por outras pessoas. E ele tanto insistiu e me pediu para enviar os textos que eu achava que podiam valer alguma coisa, que em determinado momento ele percebeu ali uma unidade de alguns textos
e me sugeriu fazer um livro. O livro se chamou, naquela ocasião, Crise em Crise, Nota sobre Poesia e Crítica no Brasil Contemporâneo. O livro, na verdade, foi totalmente organizado por ele. Ele selecionou os textos, estabeleceu as partes, dentro de cada parte a sequência dos textos, por fim atribuiu um título e escreveu um belo prefácio. Na mesma ocasião, insistiu para que eu fizesse um livro com os textos que eu tinha escrito sobre ensino de literatura. Eu não levei aquilo muito a sério, nem muito adiante, e deixei a ideia dormir um pouco. Um belo dia, não sei porquê, realmente resolvi então reunir os textos e pensar num livro, né? O Oswaldo, nesse caso, foi um leitor a posteriori, diferentemente do outro, né? E me incentivou a publicar o livro. Então, ele estando na origem do livro que serve de pretexto às conversas de hoje e sendo o organizador desse evento, ele não tinha o direito de me pedir que eu não fizesse aqui um agradecimento público. Então eu faço e aproveito para agradecer também a disposição e a disponibilidade de todos os participantes na discussão daqueles temas que me parecem tão queridos. Muito obrigado e uma boa jornada. Bom, acho que estamos prontos para dar início à primeira mesa redonda. Esta mesa tem como título Ensinar Literatura para quê? E conta com a participação das professoras Ana Maria Machado e Rita Patrício. Eu vou começar já por apresentar as oradoras. Ana Maria Machado é doutorada em literatura portuguesa, é professora aqui na nossa faculdade. A sua atividade incide sobre literatura medieval, ensino da literatura e, nos últimos anos, literatura digital. Tem sido também uma dos docentes do nosso programa de doutoramento em materialidades da literatura, mas a sua atividade tem estado concentrada na formação de professores, é diretora do mestrado em ensino de português e também dentro do Centro de Literatura Portuguesa tem um projeto dedicado a Inanimate Alice, tradução de literatura digital em contexto educativo. Rita Patrício é professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também tem o seu trabalho tem incidência sobre a literatura portuguesa, moderna e contemporânea, nomeadamente sobre Fernando Pessoa e Vitorino Nemésio. Colabora com vários centros de investigação, nomeadamente o Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho e o Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da FCSH da Universidade Nova de Lisboa e é membro do Centro de Estudos Comparatistas. Tem também colaboração em vários projetos de investigação. Agradeço a ambas a disponibilidade para participarem neste colóquio e nesta mesa redonda e vamos seguir mais ou menos as instruções que recebemos, não é? Portanto, vai haver duas intervenções cujo objetivo é lançar algumas ideias para depois podermos, durante algum tempo, creio que até às 11h15, salvo erro, discutirmos este tema, ensinar literatura para quê? Ana Maria. Muito obrigada, Manuel, pela apresentação. Quero começar por agradecer ao Sr. Diretor do Instituto de Estudos Brasileiros pelo convite para esta sessão e quero cumprimentar todos os presentes com uma menção especial, vou-me desculpar, aos alunos de mestrado em ensino. Então, ensinar literatura para quê? Sobre o ensino da literatura de Paulo Franchetti, o colega da Unicamp, em torno de cuja obra nos reunimos nesta jornada, entronca numa já vasta tradição autorreflexiva sobre a identidade e a relevância dos estudos literários.
Estão aqui presentes muitas pessoas que já refletiram sobre isso, portanto a produção não acho que seja tão escassa proporcionalmente àquilo que nós escrevemos sobre literatura, é naturalmente escassa, muito menor. O facto de, em 2006, Antoine Compagnon ter escolhido o título La littérature pourquoi faire para a lição inaugural do Collège de France é sintomático da autoobstinação que, desde meados do século passado, acomete os académicos. Por coincidência, este é o título que nos coube comentar à Rita Patrício, minha colega de painel, e a mim própria. À pergunta, ensinar literatura para quê? O título do breve ensaio, que ocupa 9 das 104 páginas por onde se espraiam os 6 capítulos que irão servir de base a esta reflexão partilhada, as várias respostas de Paulo Franchetti colocam a tónica num tipo particular de conhecimento e no seu favorecimento da experiência estética. Trata-se de um protocolo de leitura que instiga a imergir no texto, impondo o que o autor designa por deslocamento de perspectiva. Eu preferiria falar de cruzamento de experiências, conforme a fusão de horizontes de expectativas de Gadamer, ou, em clave poética, citando os versos do soneto de abertura da lírica camoniana, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. A defesa do conhecimento diferencial, e a expressão é também de Paulo Franchetti, a defesa do conhecimento diferencial que a literatura proporciona radica no espaço que se abre à projeção do leitor, distinto, portanto, do conhecimento objetivo, adquirido por domínios do saber, como a história ou a filosofia. Ainda na esfera do conhecimento, Paulo Franchetti identifica o exercício amplo de cultura que a literatura supõe e que não consiste apenas num repositório de eventos do passado, mas numa experiência incessantemente repetível no presente. E também identifica o gesto intertextual, cujas modulações o leitor educado consegue discernir e fruir. Como tal, e cito de novo o autor, ensinar literatura é criar condições para que o estudante possa tornar-se um herdeiro deste manancial. Fim de citação. No domínio da experiência estética de ativação da imaginação, suscitada pela arte da palavra que é a literatura, supõe também, cito, um entregar-se a tudo o que se move no texto, o que faz da literatura uma arte. Fim de citação. Neste movimento, fui particularmente tocada pelo vínculo que, noutras páginas do livro, Paulo Franchetti estabelece com o poder encantatório da literatura lida em voz alta, numa defesa aproximável de uma epistemologia não hermenêutica ou do efeito de presença de Gumbrecht. Este ênfase, que nos parece tão evidente, não é, todavia, um dado adquirido no nosso magistério. Julgo mesmo que se trata de uma competência que tendemos a descurar na formação dos nossos alunos, talvez porque, erradamente, a supomos adquirida, quando na realidade assim não sucede. Confesso que se outro mérito a leitura deste conjunto de ensaios não tivera, já bastaria ter explotado o contacto que fiz esta semana com o encenador da Escola da Noite, da Companhia de Teatro de Coimbra, com que a Faculdade tem estreitas relações no domínio dos estudos artísticos e também dos estudos vicentinos, particularmente aqui coordenado pelo Dr. Augusto Bernardes, para lhe pedir que organizasse uma oficina de leitura expressiva destinada aos alunos de mestrado em ensino português. Acredito que a tarefa de formar leitores e de os cativar para a literatura passa muito por este exercício de sedução inicial. O último argumento que eu gostaria de destacar nesta identificação das finalidades do ensino da literatura prende-se com o potencial heurístico da interpretação praticada nos estudos literários, com os mecanismos cognitivos e interpretativos que a literatura aciona e que o seu ensino treina, de uma forma mais ou menos explícita, conforme os graus de ensino. Esta é também, do meu ponto de vista, uma outra finalidade não negligenciável do ensino da literatura e uma marca diferenciadora das humanidades. A este respeito, gostaria de notar que, apesar de nos anos iniciais da aprendizagem formal haver um estímulo progressivo dos processos cognitivos necessários à compreensão da leitura e à fruição da leitura, a partir do segundo ciclo, corresponde ao 5º e 6º ano de escolaridades obrigatórias, o ensino tende a reduzir a abordagem do texto literário a questionários que frequentemente não ultrapassam perguntas de identificação de conteúdo, de recursos estilísticos e dos demais tecnicismos literários que iludem o conhecimento da literatura.
não é o recurso à metalinguagem que incomoda, os demais saberes também têm uma terminologia própria que o aluno necessita de dominar, mas sim a desproporção e a aridez com que ela é convocada, bem como o facto de, em consequência destas abordagens, o aluno perder a capacidade de se deixar interpelar pelo texto e de o ensino se concentrar na transmissão de conteúdos histórico-literários que os textos deterministicamente exemplificarão e que os cenários de resposta do livro, do professor, corroboram. Ou seja, o aluno tende a perder a disciplina da autonomia leitora inicial e remete-se a uma atitude de passivo receptáculo da informação que o professor transmite. Não creio que seja esta a via para uma escolaridade obrigatória e inclusiva, nem para o desígnio de formar leitores. Antes se está a desperdiçar a oportunidade de o professor orientar o aluno numa experiência dialogante com os sentidos do texto e com as relações que ele estabelece com o tempo passado e com o presente do leitor. Esta debilidade do compromisso com o texto tem, naturalmente, consequência nos alunos que chegam à universidade. Porque o próximo tópico se prende com as minhas palavras finais, que queria referir-me agora à crítica que se lê nas páginas 23 e 24 do capítulo anterior, O que fica e o que passa, dirigida, cito, à profusão dos estudos chamados interdisciplinares, cuja avaliação de pertinência e competência é menos rigorosa. Fim de citação. Julgo que lhe subjaz o legítimo risco de ecletismo, superficialidade e exagero que podem desviar o ensino literário, o ensino da literatura, do específico literário. Ainda assim, e com Roland Barthes, contraporia que a literatura põe em cena todos os saberes do mundo de um determinado momento e que o modo como os representa, interpreta e reconfigura converge para a memória cultural que a literatura cristaliza. Esgotado que parece estar o modelo de ensino exclusivo da literatura, como provam os cruzamentos de saberes ou os recortes temáticos que os nomes das pós-graduações ostentam, inclino-me a acreditar que a abordagem interdisciplinar poderá concorrer para a inteligibilidade do objeto literário e para uma abordagem, quiçá, mais estimulante do seu estudo. Finda a referência ao texto de Paulo Franchetti e ao argumentário legitimador do ensino da literatura, cabe perguntar por que razão as finalidades enunciadas não são procedentes e se não traduzem num reconhecimento consequente por parte da comunidade estudantil ou da universidade lato sensu. Será porque o sal não salga ou porque a água não se deixa salgar? Eu não tenho resposta. Ao nível da investigação, o ensino da literatura tem resistido às sentenças de morte que desde a segunda metade do século passado se abatem sobre as humanidades num esforço constante e inerente aos estudos literários de autorreflexão e de questionamento das suas fronteiras institucionais. Ainda assim, a afirmação da sua memória académica e da memória cultural, cuja sobrevida se expressa na literatura, tem escassa repercussão na atratividade dos cursos que a ensinam. Na sequência de outras reformas e planos estratégicos que a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra tem implementado, está neste momento em discussão a oferta formativa dos cursos de segundo e terceiro ciclos. Tirando partido da mais-valia dos estudos literários, tanto na ductilidade da sua metalinguagem no acompanhamento das novas fronteiras institucionais da disciplina, como na sua capacidade de renovação e de abertura a novos objetos artísticos e saberes, talvez seja o momento de integrar o estudo da literatura em contextos institucionais mais interdisciplinares e necessariamente interdepartamentais, de modo a que os cruzamentos disciplinares se efetivem em docências partilhadas por especialistas de diferentes áreas das humanidades. Deste modo, ao mesmo tempo que se asseguram os estudos especializados, poderá avançar-se com maior segurança para uma visão integradora do ensino da literatura. Com igual propósito, talvez fosse o momento de arriscar uma versão mais radical deste diálogo de saberes, oferecendo às outras faculdades unidades curriculares em que o ensino da literatura se estendesse, sempre em regime colaborativo, a domínios como a medicina, o direito, a economia, a ciência e a tecnologia. Porventura, este poderia ser um caminho para introduzir a educação literária e humanística nos cursos de ciências sociais ou de ciências e tecnologias, como tem sido experimentado com sucesso noutras geografias. A par de uma formação especializada em estudos literários na Faculdade de Letras, a Universidade de Coimbra assumiria a defesa estratégica do ensino da literatura, o seu lugar como memória pessoal e cultural e a consequente relevância da formação estética, ética e cívica do indivíduo. Um tal gesto institucional confirmaria o potencial formativo e heurístico da interpretação praticada nos estudos literários, bem como o fundamento contemplativo, crítico e perspectivístico das humanidades. Em tempos de cancelamento cultural, a relação intrínseca que a literatura mantém com a ética, na sua pluralidade, mutação e permanência,
oferece como um campo de saber tanto mais relevante quanto expõe o leitor à diversidade da condição humana e à compreensão desafiante e nem sempre concordante dos contextos que a justificam, sem que isso signifique uma rasura sensória da sua presença na memória coletiva. E termino com uma referência à formação inicial de professores, uma área em que tenho particulares responsabilidades, dizendo que, na atual conjuntura de falta de docentes, os mestrados em ensino adquiriram uma atratividade que a instituição não deveria negligenciar, criando condições para um mestrado em ensino de português monodisciplinar, por ser o mais concorrido, consiga responder à crescente procura. O corpo docente da área de literatura tem, neste momento, transitório, é certo, os estudos apontam para um período de 9 anos, uma grande responsabilidade na persistência com que tenta introduzir algumas mudanças no ensino da literatura no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, nomeadamente favorecendo a combinação do conhecimento do texto literário com a implicação pessoal do leitor, de modo a criar experiências estéticas que atraiam os alunos para a cultura humana que a literatura transporta e para uma pluralidade aberta de sentidos que cada nova leitura reifica. Propiciar a experiência estética e conjugá-la com um acréscimo de conhecimento poderá ser um passo na conquista dos alunos para a literatura. E este é, no meu entender, o maior desafio que a circunstância presente coloca ao formador de futuros professores de literatura. Muito obrigada. Obrigado. Eu penso que... Desculpem. Eu penso que temos aqui já um conjunto de 3 questões que peço que mantenham presentes, não é? Uma resposta ao texto de Paulo Franchetti, depois reflexão mais genérica sobre os diferentes modelos de ensino de literatura e depois uma perspectiva mais localizada em relação ao nosso contexto da formação de professores de literatura. Passo agora a palavra à Rita. Obrigada. Patrícia. Sim. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela apresentação. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada ao professor Osvaldo Silvestre. Eu não tive, nunca estive dentro na mesma sala que o professor Paulo Franchetti. Fui sua leitora, sobretudo no que diz respeito à literatura portuguesa e aos estudos sobre a literatura portuguesa. E este convite possibilitou 2 coisas. Por um lado, a leitura mais demorada e mais atenta deste volume que aqui nos congrega e da leitura destas páginas o lamento de não ter assistido àquilo que é a discussão ou a presença daquilo que são as aulas, conferências, enfim, no seu sentido mais lato, razão pela qual andei a pesquisar e me tornei espectadora de conferências e de palestras do professor Paulo Franchetti. A casa o cenário que aqui vimos já éramos familiar, porque de facto aquilo que se torna muito evidente a leitura desta reunião de ensaios é essa crença bastante declarada e bastante profunda naquilo que é a comunicação da experiência da leitura, nessa comunicação direta que é a aula ou o seminário. É verdade que a bibliografia ou a angústia sobre as razões pelas quais se ensina ou não se ensina literatura é bastante abundante, em larga medida, a partir do momento em que há ensino da literatura, há essa pulsão da legitimação desse ensino, mas aquilo que este volume traz e que foi um gosto ler, na verdade, é o caráter testemunhal que esta reflexão aqui tem e que não é assim tão frequente. E isso foi muito grato porque, de algum modo, permite, é quase também um espelho em que aqueles que ensinam se podem ou não reconhecer, mas funciona um bocadinho também como uma pacificação para alguns demónios interiores relativamente a algumas práticas ou a algumas opções. E, nesse sentido, acho que a organização do volume dá conta, desde logo, de que esta pergunta que é lançada, ensinar literatura para quê, ocorre depois ou é lançada na estrutura do volume. O volume não tem, e isso é pena para mim como leitora, que não tenha a origem dos textos, no sentido de perceber até que ponto é que momentos correspondem e até que ponto é que a estrutura e a arquitetura do livro os altera ou os relê.
Mas o capítulo anterior, o que fica e o que passa, enfim, uma resenha do contexto histórico daquilo que é o ensino da literatura, sobretudo no Brasil, permite situar o professor precisamente como aquele que também é um herdeiro. E nesse sentido, esse desenho que é feito inicialmente é uma boa introdução àquilo que é o capítulo que fomos chamadas aqui a ler mais demoradamente. De facto, a questão ensinar literatura para quê torna-se mais produtiva depois da ponderação precisamente do que fica ou do que faz, ou seja, da assunção do professor também como um herdeiro. E essa parte inicial, ou esse capítulo inicial, que dá conta daquilo que é a história pessoal e institucional do percurso do professor Paulo Franchetti, permite depois ler aquilo que é a declaração de fé ou a crença que sustenta este ensaio que aqui lemos de um outro modo, não é? Porque ensinar literatura para quê é uma questão que imediatamente é redescrita no texto, e é um movimento muito curioso, porque aquilo que aparece no título ensaia a busca de um fim, não é? Quando aquilo que o próprio ensaísta diz quando começa a escrever é que o que lhe foi proposto foi o tema por que ensinar literatura, o que é diferente, não é? Ou seja, há como que uma deslocação da ponderação do fim para um escrutínio das causas, ou da causa. E essa causa é depois dividida em duas perguntas, que são as perguntas que depois orientam o ensaio, o que se ensina quando se ensina literatura e o que se aprende quando se estuda literatura. E de algum modo são estas duas perguntas que depois vão orientar este breve ensaio, que é comparativamente mais pequeno que todos os outros, porque creio que aparece como proclamação de quase um ato de fé, e é precisamente a da crença de que seja na aula e nesse convívio orientado, ou nesse convívio que é proporcionado aos alunos, que se pode encontrar a mais-valia do estudo, da razão e do fim desse ensino da literatura. Algumas das passagens que eu tinha notado, e enfim, eu reli algumas vezes o ensaio partindo do princípio de que estaria a ser fiel àquilo que é o ensinamento que é proposto, ou seja, ler um texto é sobretudo lê-lo, relê-lo, discuti-lo e ouvi-lo. E algumas das passagens que tinha notado são aquelas que o professor Osvaldo Silvestre tinha notado, algumas também que a professora Ana Maria Machado tinha notado, e por alguma razão teremos chegado aos mesmos sublinhados, não é? Porque aquilo que me parece que é a função estratégica deste texto, ou deste ensaio, na estrutura maior, em que depois se apresentam problemas, se discutem questões, a função deste pequeno ensaio é precisamente apresentar um ponto em que para o qual a palavra crença aparece várias vezes e é fundamental, e cuja articulação com os demais problemas que vão ser discutidos depois nem sempre é evidente. Ou seja, esse ponto na crença é de que, e cito do texto, não é? Para que a literatura mereça ser objeto de grande investimento social, ou seja, de ser ensinada, é preciso que ela tenha um grande diferencial enquanto forma de conhecimento ou elemento formativo do cidadão. E, na verdade, esta proclamação não chega a ser verdadeiramente discutida neste ensaio. Porque aqui aquilo que se apresenta é a crença na possibilidade de se entender a leitura, e o grande mérito da literatura seria proporcionar um tipo particular de leitura, que esse processo de leitura possa promover o tal deslocamento da perspectiva, ou entregar-se a tudo o que se move no texto, um deslocamento é se mergulhar no texto, na vivência e nos sentimentos que ele expõe, estamos ali mais livres. E em frases como esta, ou em momentos como este, se declara aquilo que seja um valor autónomo da experiência da literatura, mas o que não responde inteiramente à questão do investimento social ou do papel formativo do cidadão. De alguma maneira responde às duas
ou redescreve as duas respostas possíveis para que é que se ensina literatura. As duas respostas que parecem de uma maneira mais intuitiva logo no próprio texto há um interesse próprio em estudar a literatura, portanto uma resposta mais autotélica, e outra seria conhecimento, a literatura é um conhecimento de uma outra coisa. E aquilo que o texto faz é tentar esvaziar estas possibilidades de resposta e apresentar esta que acabo de descrever. Ora, o interesse próprio da literatura seria precisamente em que ela faculta um tipo de experiência que outros objetos não facultam, e essa experiência não é conhecimento de qualquer coisa, mas é um conhecimento que recai sobre si, não é? Um deslocamento da perspectiva, entregar-se a tudo o que se move no texto, um mergulhar no texto, e a própria condenação à metáfora que aqui encontramos dá conta da proposição de qualquer coisa que se apresenta, mas que funciona quase como um ato de fé, não é? Uma proposta de um ato de fé, e aquilo que virá a ser discutido mais nos ensaios seguintes é precisamente como é que esta defesa, nesta crença daquilo que é uma experiência individual, estamos ali mais livres, como é que pode ser legitimada, defendida ou pensada enquanto experiência social, que é aquela que se pretende na sala de aula, não é? Enquanto elemento formativo do cidadão. E, portanto, eu diria que nós, e aquilo que eu fiz como boa aluna, foi levar os ensinamentos da leitura muito próxima do texto deste ensaio. E, nesse sentido, acho que fomos bastante privilegiadas na medida em que aqui é apresentado um núcleo de uma proposta, um núcleo de um ponto de partida, cuja dificuldade de discussão está precisamente na articulação com aquilo que se segue, ou com os capítulos que se seguem, não é? Aquilo que aqui é descrito é, sobretudo, um ato de fé na possibilidade de encontrar na experiência da leitura, e é sobretudo um ensaio sobre a leitura, um tipo de conhecimento ou de experiência que não se tem noutro. Na descrição, por exemplo, ou na defesa de que, por depender só da palavra, a literatura tem uma força que as artes combinadas não possuem, essa força que seria precisamente essa abertura de espaço para a projeção do leitor, como se a leitura facultasse essa experiência sem referência, que é uma questão muito curiosa. A ideia de que a leitura permite uma concretização, enfim, creio que ao modelo de descrição de leitura que aqui está, encontramos uma descrição de origem fenomenológica, não é? É o leitor que atualiza e que concretiza, mas concretiza sem referência, o que é que seria esse espaço de liberdade. E na defesa, por exemplo, de que a literatura permite um tipo de concentração da atenção e, portanto, de suspensão de tudo aquilo que não está lá. Quando lemos a descrição dos olhos de Capitu, são só os olhos, porque se os virmos filmados, Capitu tem corpo e tem mãos e tem roupa. Ora, todo esse tipo de apologia daquilo que possa ser a especificidade e o mérito privilegiado da experiência literária, de que modo é que essa descrição depois encontra ligação naquilo que é uma experiência social, da tal legitimidade do grande investimento social, do conhecimento do elemento formativo do cidadão. Esse é o problema que os ensaios seguintes depois vão tentar responder. Ou seja, eu diria que este ensaio nos permite pensar o ponto, ou este ponto nuclear deste ato de fé, e no fundo, e por isso é que falava inicialmente do artigo do texto inicial, que me parece ser precisamente o que fica do que passa, ou seja, para além de todos os contextos e para além de todos os modelos e para além do reconhecimento da historicidade de todas as contingências, que é aquilo que leva alguém a reconhecer-se como herdeiro enquanto docente, não é? É muito... eu gostei muito de ler a dimensão, de facto, testemunhal de alguém que olha para trás e que
reconheço, por exemplo, que tentei imitar um bocadinho os meus professores todos naquilo que cada um tem de melhor. Não é? Essa ideia desse lado muito pessoal, na medida em que há de facto essa assunção de que cada um é a herança que traz e a maneira como depois a resolve. Não é? E o que fica de tudo o que passou é, parece-me, essa crença ou esse ato de fé nessa experiência absolutamente que aqui é descrita em termos exaltantes desse sair de si ou dessa experiência de liberdade. Que o trabalho do professor seja então dotar o aluno. Não é fácil dominar o conjunto complexo de habilidades que permite ao leitor ter pleno acesso ao prazer e à emoção que um bom livro pode favorecer. E, portanto, a questão aqui é posta sempre quase numa relação entre dois elementos, o professor e o aluno, tendo como objetivo favorecer ou proporcionar um determinado tipo de experiência. Coisas como ensinar literatura é criar condições para que o leitor em formação possa tornar-se um herdeiro. Essa crença ou essa assunção é aquilo que me parece que é o que fica de tudo o que pode ter passado para trás. E depois a descrição de que podemos aprender muitas coisas, a relativizar certezas, a contemplar possibilidades, a aprender a historicidade das formas da sensibilidade. E depois, resumindo, a literatura e a leitura é essa forma privilegiada de convívio com o passado. A partir daqui, depois colocam-se os problemas, que é ligar o final ou isto a que se chega relativamente àquilo de onde se parte, que é, então, porque é que a literatura merece ser objeto de grande investimento social. Porque é que, de que maneira é que isto pode ser convertido em alguma coisa que é um elemento formativo do cidadão. Não é? Como é que do leitor passamos ao cidadão e dessa relação interpessoal imediata entre quem ensina a ler e quem está a aprender a ler, como é que daqui se passa para a relação entre um professor e um aluno. Porque há, por exemplo, alguns no texto, uma passagem que diz não disciplina. A questão está em não tornar a literatura uma disciplina e a espaço de liberdade que foi dado aos alunos. Sim, mas aquilo passa-se num contexto de sala de aula. Ou seja, como é que se foge a esta, ou como é que se resolve, ou como é que se pensa e se discute aquilo que é sempre aqui apresentado como uma relação entre dois sujeitos para uma relação necessariamente disciplinada, que é uma relação institucionalizada dentro de uma sala de aula. As questões são, sobretudo, lançadas para os textos seguintes e, portanto, eu fiquei muito contente por ler mais demoradamente esta declaração de princípio ou esse ato de fé, que é também uma declaração bastante emocionada relativamente àquilo que é a crença nesse momento fundador da experiência, que é a leitura, e como é que depois pode ser enfim, descrita nos termos em que aqui é, nos termos metafóricos em que aqui é, mas nessa apologia das virtudes libertadoras da leitura, em que digamos que é o ponto que é colocado em cima da mesa antes de se colocarem os problemas. E os problemas vêm depois. Muito obrigada. Obrigado. O professor Paulo Franchetti dizia há pouco muito chumbo para pouca caça. Eu acho que é muito chumbo para muita caça. De facto, ficou bem demonstrado nestas duas intervenções iniciais. Esta segunda intervenção acho que acrescenta mais duas problemáticas, a meu ver. Uma é a problemática da própria sala de aula, não é? Como espaço onde ocorre este processo de ensino da literatura e da relação entre o professor e entre o ensinante e o aprendente, digamos assim, de forma mais genérica. E a outra questão tem a ver com os próprios modelos de leitura, não é? A professora Rita Patrício falava
do problema de articular o ponto de partida, não é? Que é uma certa ideia de leitura e de modelo de leitura, com o ponto de chegada, que é a justificação ou a legitimação do ensino de literatura como, se quisermos, a formação do cidadão, não é? E, portanto, temos aqui um outro conjunto de problemáticas que se articulam, de certo modo, também com algumas das questões levantadas pela professora Ana Maria Machado. E eu agora abro a discussão para intervenções, perguntas, comentários. Professor José Bernardes. Para agradecer as excelentes comunicações da Ana Maria e da Rita e também a excelente moderação do Manel. Eu fui atraído pela nota prévia, não sei se nenhuma de vós falou na nota prévia, e a necessidade que o autor aí exprime de escrever sobre o que fez durante toda a sua vida e nunca lhe tinha ocorrido fazer. Quer dizer, o Paulo Franchetti pertence a uma geração que pôde ensinar literatura toda a vida sem ter que dizer porque é que o fazia. E esse tempo passou. Quer dizer, e nós hoje que ensinamos literatura temos necessidade de encontrar dentro de nós argumentos para exprimir no espaço público, porque sem isso o ensino da literatura vai morrendo. E, portanto, eu fui muito atraído pela nota prévia, onde ele vinca, depois percebi pelo depoimento que o Osvaldo também está na gênese disto e que o obrigou praticamente a reunir estes estudos, e ainda bem. Ao ler o livro todo fiquei um pouco hesitante. Este livro é inovador ou não é? Eu acho que é. É inovador porque aponta caminhos novos, quer dizer, caminhos que não estão a ser praticados, mas são caminhos de tanta exigência que eu me pergunto se eles são execuíveis. Quer dizer, esta é a minha dúvida e que eu colocaria ao Paulo se ele aqui estivesse. Ele aponta um patamar de exigência tão alto para quem ensina literatura, sobretudo no ensino médio, no ensino secundário, que eu não sei se ele é execuível. Desde logo coloca às faculdades um desafio enorme, porque nós não estamos a ensinar para o modelo para o qual ele aqui aponta. É inovador e, ao mesmo tempo, recupera a tradição, como a Ana Maria e a Joana e a Rita salientaram. Portanto, ele prevê uma reincorporação do ensino da literatura no quadro mais vasto das humanidades. E não foi por acaso que eu ouvi falar de fé 14 vezes. A Ana Maria e a Rita foram 14 vezes. E a Rita ainda usou um sinónimo, crença, para não falar tantas vezes em fé e não corresponder e sair do campo da teologia, não é? Mas a fé, a leitura em voz alta, que ele defende muito, para devolver vida aos textos. Ana Maria citou o último verso do soneto proemial de Camões: segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. Quer dizer, esta necessidade de empatia, de adesão do leitor, tudo isto são caminhos que são inovadores, porque contrastam com o que se faz, mas são tradicionais, porque nos remetem para uma ideia de ensino da literatura que hoje está em desuso, mas já vigorou. E, portanto, o que eu queria era, para além de agradecer as comunicações, perguntar porque é que não valorizaram a nota prévia. Eu esperava um preâmbulo deste tipo. Quer dizer, porque é que o Franchetti, que passou toda a vida a investigar literatura portuguesa e brasileira, teve necessidade desta autojustificação e nesta fase, eu ia para dizer, não é final, Deus me livre, mas nesta fase avançada da carreira, sentiu necessidade de escrever sobre aquilo que foi fazendo durante décadas, sem pensar que estava a fazer. Isso está na nota prévia.
Obrigado. Não sei se a Ana ou a Rita Respondemos querem já, começar. ou se calhar... Se calhar É? respondiam já. Eu pedia que fossem breves para podermos ter mais espaço para perguntas ainda. Posso começar? Então, muito obrigada, Bernardo, pela tua apreciação, pelas palavras simpáticas. A questão da nota prévia foi para dar lugar aos outros, porque os colegas vão comentar outros capítulos, embora não necessariamente a nota prévia. Eu procurei responder a uma encomenda e o capítulo era aquele, e eu ainda me espraiei ali, fiz duas referências, uma delas é a nota prévia, justamente, embora não a tenha citado, uma vez que é lá também que ele fala da importância da voz. Relativamente como é que se faz este caminho ao contrário, recuperando essa tradição, francamente não sei, e estou muito cética porque a proposta que, no caso de Portugal, não é, que o Ministério apresentou ao CRUP, eu acho que posso dizer esvazia a área da docência dos mestrados em ensino. Portanto, transformando-a não, substituindo-a pelas didáticas específicas. É evidente que nós podemos dar a volta, mas não é a mesma coisa. E, sobretudo, não é o sinal que tu queres, nem que eu queria. Houve manifestações de centros que investigam políticas educativas. Lamentavelmente, devo dizê-lo, e escrevi-o, não houve manifestações nem das Faculdades de Letras, nem dos Centros de Literatura Portuguesa. É o que é, nós todos temos muitas coisas e todos os dias caem bombas, bombas suaves, estas são bombas toleráveis, ainda assim comparadas com outras, mas de facto a situação não é, digamos, esse futuro. Eu espero que haja uma revisão dessa proposta, mas não sei se ela vai existir. Ainda assim, acho que é possível, pelo menos, e eu procuro fazer isso nos mestrados em ensino, não é? É possível inverter o caminho que os estagiários tendem a fazer de ler outros manuais para saber como é que eu vou lecionar este texto, em vez disso, ler mais literatura, ler mais história literária, ter mais conhecimento para permitir que a fruição seja mais, digamos que, estimulante. Não é? E não me alargo mais. Ok, obrigado. Rita. Muito rapidamente, eu tento ser obediente e mesmo assim achei que já tinha desobedecido, vindo um bocadinho para trás. Mas acho que... quais sejam as motivações pessoais, não se imaginam, mas eu acho que, de algum modo, há uma... também se percebeu aqui pela intervenção do Sr. Paulo Franchetti, a natural percepção de que, percorrido um determinado caminho, se faz um balanço. E, nesse sentido, vão-se fechando o ciclo, não é? Todos nós vamos fazendo isso ao longo da vida a propósito de várias coisas e, se calhar, uma coisa que aparece, por exemplo, por isso é que eu teria gostado de saber a datação exata dos Alguns textos aparecem. alguns textos, mas não todos. E, por exemplo, há textos finais em que há, e na entrevista, por exemplo, isso é muito evidente, uma visão bastante mais angustiada relativamente àquilo que são as expectativas de leitura, ou o tipo de leitor que se tem à frente numa sala de aula. Quando se diz os alunos que chegam são alunos fortemente desmotivados ou que não gostam particularmente de ler, não é? O que é curioso no final do livro, quando o ponto de que se parte é precisamente essa descrição da leitura como esse entusiasmo partilhado e confluente no texto. E talvez o próprio percurso ou o panorama no Brasil, tanto quanto percebo da leitura, não sou propriamente muito conhecedora daquilo que seja a realidade brasileira, mas parece-me mais confortável a olhar para aquilo que sejam circunstâncias ou contingências mais imediatas no que a isto diz respeito, mas ainda assim a ideia de uma especialização precoce, etc. Tudo aquilo que vai sendo discutido ao longo do texto. E a ideia de que o leitor que está ali não corresponde ao modelo inicial de leitura que está aqui a ser apresentado, também pode proporcionar matéria para uma reflexão relativamente àquilo que tem vindo a ser, o que passa e o que vai ficando.
E acho que, portanto, no caso concreto, leria o texto, sobretudo, como uma forte motivação pessoal de balanço, não é? De um balanço que, de facto, vai olhando não só para trás, como para a frente e para o presente, de maneira a ir pesando, não é? Essas passagens e aquilo que vai ficando. E os problemas do que vai acontecendo, e os problemas que vão acontecer. Mais comentários? Professor Osvaldo Silvestre. Sim, obrigado. Eu gostava de discutir aqui um ponto que foi levantado pela Rita, ou até o ponto central que a Rita levantou, que é quando a Rita diz mais ou menos o que fica do que passa, é essa crença na experiência do sair de si. E depois pergunta, e no fundo diz que essa experiência é qualquer coisa como uma experiência que não produz um conhecimento exterior, não, mas um conhecimento que recai sobre si mesmo e não tem uma referência, digamos assim. Não tem uma referência. E como é que isto permite, depois que se passe dessa experiência, de que forma o leitor, digamos assim, o leitor não seria prévio à experiência, essa questão é básica, não é? E por isso a descrição recente que a Rita fez do entusiasmo dos alunos na fase que se descreve na nota prévia, na escola técnica e tal, o entusiasmo não é prévio à aula, não é? O entusiasmo é função do trabalho do professor num contexto difícil. E, portanto, não se trata de pensar que naquela fase, há não sei quantas décadas, havia alunos particularmente entusiasmados com a experiência da leitura. A situação que ele vai buscar de alunos de uma escola técnica é exatamente o oposto, é para dar o exemplo oposto. De química. Que é o extremo da... Exato. Portanto, não são alunos de humanidades, são alunos diferentes, escola profissionalizante, se bem me lembro, e, portanto, o entusiasmo não é um dado de partida, não devemos supor que estamos a passar de uma fase, de uma idade de ouro perdida para uma idade contemporânea. Não, o entusiasmo é algo que ocorre na sala de aula em função daquilo que provavelmente é um método com todos os problemas da ideia de método nas humanidades, não é? Até porque a coisa mais próxima de um método que Franchetti, a essa altura, refere é sempre problemática, no fundo ainda é aristotélica, mas é a questão da imitação, não é? O aluno imita o professor imita o professor, não é? O mestre, a emulação do mestre, etc. Mas isto como método é problemático, porque a princípio não se pode reproduzir. É o grande problema do ensino, não é? Se a gente pergunta o que é um grande professor, depende de caso para caso. Depende de caso para caso. Todos nós tivemos experiências de ter grandes professores e muitas vezes temos a sensação que eles são radicalmente diferentes. Há aqueles professores que planificam, programam as aulas e há outros que a gente tem a sensação que a aula não estava assim tão planificada e aconteceu, e naquele dia até aconteceu bem e marcou-nos para sempre e depois noutros dias nem tanto. Portanto, a questão do método, esse é o grande problema de tudo isto, ou um dos grandes problemas de tudo isto, da disciplinaridade, não é? Porque de facto essa questão também é uma questão importantíssima, não é? O estudo da literatura e o confronto com a literatura, ou a experiência da literatura tal como existe na Idade Moderna, digamos do século XIX, passa pela experiência da disciplina, da sala de aula, não é? Nós às vezes pensamos que isto ocorre tudo debaixo da árvore, não é? E uma pessoa lê um livro e tem uma epifania. Não é bem assim. A maior parte das epifanias marcantes dos leitores do período moderno provavelmente ocorreram em sala de aula. Provavelmente ocorreram em sala de aula. E portanto, a disciplina está presente, mas está presente de uma forma que não garante grande coisa. Essa que é a verdade, não é? Porque podemos estar perante um grande professor, uma grande aula, etc., e vai haver uma percentagem da turma que passou ao lado daquilo. Ninguém garante que o método em si tem um efeito mensurável. Esse é um ponto em que Franchetti insiste várias vezes no livro, a diferença entre as ciências e as humanidades, não é? Nas humanidades, o método, em grande medida, é autorreflexivo e é uma experiência que está a ocorrer e que não tem, de facto, garantia de resultado, não tem garantia também de reprodução. Esse é o que é o problema. Em relação à questão que a Rita colocou muito bem, como é que se passa do leitor ao cidadão? Esse problema não é um problema do Paulo Franchetti, é um problema do humanismo. Em geral. É o problema que está no humanismo de 400, não é?
Quem lê o Francisco Rico, El Sueño del Humanismo, fica com... E depois vai ler, sei lá, o Anthony Grafton e a Lisa Jardin, e eles mostram, não é, que o humanismo não era bem isso, era uma forma de escola bastante repressiva, limitativa, disciplinarizante, etc, etc. Não é? Então, há várias versões do que foi o humanismo, mas a questão central é sempre esta questão que eu talvez, ainda no outro dia numa aula, expunha assim. Como é que o trabalho sobre uma questão filológica, linguística, gramatical, ou o que seja, retórica, enfim, micro, permite depois que nós passemos para uma esfera muito mais ampla. Qual é a mediação ou o vínculo que garante que o trabalho filológico sobre o texto vai ter um impacto, digamos, na vida das pessoas? Não é? Este é um grande dilema do humanismo, sempre foi, não é? Este salto, este vínculo é problemático. Aqui chegamos à questão do conteúdo e da referência. Aí talvez fosse bom pensarmos na questão brasileira, porque estes textos de Franchetti são intrinsecamente polémicos, digamos assim, no Brasil, porque ele diz logo, bom, a referência da formação nacional já não ocorre. Mas isso é muito problemático no Brasil, porque a própria ideia de literatura brasileira e de ensino da literatura brasileira e de estudo da literatura brasileira está sempre subordinada à ideia de que a literatura no Brasil existe para fazer nação, como diz António Cândido. Fazer nação, desde o romantismo. Não é? O modernismo foi ainda isso, fazer nação. Quando ele diz, isso não funciona. Agora pensemos, isso é polémico, isso é discutível, porque isso, já que estamos a falar de métodos, ensino, cursos, esse é sempre o argumento tradicional. Nós ensinamos literatura porque ela ajuda a fazer nação. Não é? Aí parece que não há problema, estamos todos de acordo. Se nós subtraímos esta justificação, não é? Mas quantos professores de literatura acreditam verdadeiramente nisso? Não é? Esse é que é o problema, porque a experiência parece ser autorreferencial, mas qual seria o contrafactual? Vamos injetar valores na experiência, o quê? Valores éticos, morais, políticos, sociais, etc. Isso resolve algum problema? Porque a questão... essa é que é a dificuldade de legitimação das humanidades. E um último ponto. Franchetti não diz, e manifesta-se contra isso, contra aquela ideia que muita gente gosta de dizer, a literatura não serve para nada. Não serve para nada, serve apenas para a exaltação da linguagem, etc. Ele não diz isso. Ele preocupa-se em injetar um conteúdo nessa experiência. Agora, o conteúdo verdadeiramente é o encontro do aluno com o texto, por influência do professor, muda o aluno, transforma-o. Essa transformação não é garantida nem universal, mas é uma transformação. Isso é o mais que as humanidades podem produzir. Isso é uma justificação suficiente para que a gente passe do leitor ao cidadão? Provavelmente não é, mas não conheço mais do que isso. Esse é que é o problema. Não conheço nenhuma justificação superior a essa. É a justificação que para mim serve nas minhas aulas. Se eu tiver a sensação que um aluno foi afetado de alguma maneira naquela aula, que aquilo foi importante para ele de alguma maneira, pronto, saber qual é a consequência daquilo, a transformação daquilo imediata na vida do aluno, acho que nunca conseguimos saber, verdadeiramente. Não é? Eu sou sempre muito cético em relação àquela ideia de que a gente, se doutrinar suficientemente os alunos numa sala de aula, eles saem dali eufóricos e vão mudar o mundo. Como nós achamos que eles deviam fazer. O problema é que eles não são nós. Não é? Os alunos, se fosse no Brasil, diziam, calma lá, isto é nós. É nós e nós faz aquilo que a gente quer, não é? Por isso, enfim. Mas obrigado pela reflexão. E uma última coisa, nesse sentido não estou muito interessado em saber se é tradicional ou não, ou se é progressista, digamos assim, não é? Porque a questão é que este dilema do humanismo é imprescritível. Está sempre a regressar. Não sei se alguma das intervenientes quer comentar. Rita? Comentar não propriamente, podemos dialogar. Sim. A questão é que o problema que no texto aparece, e que a intervenção agora do Osvaldo recoloca, é que o Osvaldo diz, essa justificação para mim chega na sala de aula. Claro, o problema é quando se coloca a questão mais de fora e se escreve coisa para que a literatura mereça ser objeto de grande investimento social. O problema está aí. Porque...
E quando falava há pouco, eu não estava a sugerir que houvesse aqui uma narrativa de algum desencanto no sentido, ui, que bom que era, ai, que deceptivo que agora é. A questão é, em determinado contexto é possível que com aquele público funcione de uma determinada maneira, e o que me parece que existe, sobretudo na entrevista final, é o reconhecimento que as condições agora, relativamente àquilo que é a experiência mesmo dentro da sala de aula, já não repete essa liberdade que é consentida a alunos de Química que não têm provas, que não têm exercícios, etc, etc, e que agora é alunos que estão muito mais especializados desde o princípio, que estão sujeitos até a finalidades muito mais imediatas, como Augusto também se diz que todos os alunos que vêm estudar literatura vão ser professores, por exemplo, não é? Vão ser professores, e logo isso determina uma visão bastante utilitária no sentido de ver o fim bastante imediata. Para ser professores, possivelmente terão que contar com determinado tipo de nota para garantir acessos a etc, etc, etc. Portanto, a liberdade que ali havia, que é descrita nessa nota prévia, não se repete. E nem a disponibilidade para uma experiência tão gratuita, digamos assim. E o desencanto parece-me ser com a impossibilidade de ter numa instituição mais avançada aquilo que é a liberdade que só se consegue num regime extra quase disciplinar. E alguns também a sugestão de que então o verdadeiro ensino, ou aquilo que aqui aparece descrito como um encontro, só pode acontecer fora dos cursos de letras. Há alunos em que o estudo da literatura aparece independentemente daquilo que é o objetivo, seja profissional, seja do que for. Bom, é uma proposta, mas é uma proposta que depois tem outras implicações, ou terá outros riscos, não é? Mas não estava a sugerir a ideia de uma idade de ouro e de uma idade caída. O que me pareceu foi, do ponto de vista do professor, a nostalgia por um momento em que há condições que garantem um determinado tipo de transformação em cada um dos alunos, para um contexto em que isso já não é possível por razões várias, seja pelas expectativas que os alunos trazem, seja pelo contexto muito mais formatado e muito mais institucionalizado, que anula necessariamente essa ideia da disciplina sem disciplina, que no fundo é aquilo que acontece na primeira situação, na primeira história, não é? Que é uma disciplina sem disciplina. E isso não é repetível depois, e em cursos e em contextos mais avançados. Eu gostava de dizer que não me parece que esta experiência gratuita esteja afastada do ensino. Da prática, sim, mas nada impede. E eu tenho assistido a momentos, ainda no ano passado, assisti a um momento muito gratificante de um aluno que leu um poema longuíssimo do Manuel da Fonseca. A turma era boa, mas mesmo assim eram páginas e páginas, e só se ouvia na sala de aula o folhear dos alunos. Não havia um movimento, não havia nada. E foi um momento, claro, em termos de aula, aquilo foi excessivo, etc, etc. Não me importa. Eu não me importo, porque aquilo funcionou. Os alunos aderiram. E portanto, não são só os alunos de língua, o aluno está aqui. Não são só os alunos de química, quer dizer, não é uma experiência singular. Sempre que eu vejo alunos lerem bem, fazerem uma leitura expressiva, há uma experiência de silêncio e de quase êxtase, de suspensão na sala de aula. E isso é uma capacidade que se treina. Portanto, o António Barros já está bem, etc., e vamos fazer milagres. Mas o difícil, parece-me, mais difícil, é depois passar para o outro nível. Não é? Transformar essa experiência estética acrescentar-lhe algum conhecimento. Mas não é proibido. Isso, existe tempo, e os professores reclamam muito do tempo. Eu nem sequer digo que isso faça em todas as aulas, mas essa experiência é forçoso que os alunos a tenham. Qualquer aluno tem direito a essa experiência, é para isso que a escola serve,
para dar aquilo que a sociedade não dá. Não é? Portanto, acho que há um caminho, se calhar sou muito utópica. Esse caminho é possível fazer. O resto é, como dizia o Bernardes, mais difícil, não é? Esse investimento no conhecimento e essa articulação entre a estética e o conhecimento. Enfim, tentemos. Não sei. Sim, Rui Mateus. E só acrescentar talvez esta questão da disciplinarização da literatura, não é? Que apesar de tudo, os tempos que vivemos agora facilitam numa coisa, que é o facto dos alunos que temos, e eu falo de alunos do ensino básico e secundário, que são aqueles que eu ensino, são alunos que cada vez menos, feliz ou infelizmente, acho que infelizmente, têm menos ocasião na vida normal, fora da escola, de contactar com o literário. E a escola é quase o único ambiente, o único ecossistema, digamos assim, que lhes dá essa possibilidade de contacto. A primeira reação do aluno ao literário pode muitas vezes ser a estranheza e até o afastamento. Mas se conseguir depois a captação do aluno para aquele universo novo para ele, porque em casa já ninguém lê, já ninguém o obriga a ler, fora do espaço de casa também não há muitas idas a museus, não há muitas idas a concertos de certo tipo de música e, portanto, o contacto com a arte, hoje em dia, passa muito pelo estímulo escolar, não é? E, portanto, como o aluno vê esse objeto como um objeto que está fora do seu contacto diário, acaba por ser mais fácil captá-lo pela estranheza. Eu vejo isso pela minha experiência com alguns alunos. Trabalho num meio geográfico e social não muito favorecido, que é o interior do país, e vejo que, apesar de tudo, os alunos ao princípio olham para nós assim um pouco desconfiados, mas o que é que tu me vens para aqui agora mostrar? Eu não estou habituado a lidar com isso e isso não me interessa, não é? Mas depois, ao fim dessa primeira reação um bocadinho de choque, não é? Os alunos conseguem ser captados para a coisa, não é? E esse é o momento em que se passa do leitor ao cidadão, acho eu. Eu acho que é assim, a explicação que o professor Osvaldo deu, dizer que essa finalidade para ele é suficiente, para mim também é. Agora, se eu estou a consegui-la em todos os momentos, não sei. Mas sei que, se calhar, no final de tudo, todos nós, um bocadinho, conseguimos que esse passo se dê. Se calhar nunca o vamos ver concretizado, não é? Porque a escola não funciona no imediato e os efeitos dela muito menos, não é? Mas, de facto, a literatura tem uma contribuição grande nisso e eu também acho que não vale a pena já colocar muitas coisas em termos de tradição e modernidade, porque o saber de ensinar literatura funciona mais por sedimentação do que por ciclos, na minha maneira de ver. E, portanto, acho que tudo é válido, se justificado, e se contribui para essa grande outra finalidade, que é levar o aluno a ser leitor e de leitor a cidadão, que é aquele que já olha um bocadinho reflexivamente para aquilo que leu e para aquilo que é existir e questionar-se enquanto ser, não é? E se nós tivermos sempre o cuidado, eu nunca me esqueci de ter lido isto num artigo, para mim, fundamental, da professora Margarida Vieira Mendes, que é, nunca podemos colocar a didática da literatura, ou o ensino da literatura, como eu prefiro dizer, fora da questão das artes, porque é de uma arte que estamos a falar, não é? E se esse cuidado existir, não é? Em cada pequena decisão que tomemos, penso que será mais fácil e até aliviar um bocadinho a carga que às vezes colocamos em cima de nós, não é? Porque, no fundo, ensinar a literatura é conversar sobre os livros que existem, não é? Eles existem, se aconteceram é porque tiveram uma razão de ser, e se nós lemos hoje é porque eles fazem todo o sentido. E, portanto, como tudo o que não pertence à nossa vida, não é? Nos causa estranheza inicial, mas depois ganha sentido se experienciado, assim também é, acho eu, na sala de aula. Era só isso. Manuel, temos só a dizer uma ressalvazita ao que o Osvaldo disse, e ele vai estar de acordo. Os humanistas nem sempre tiveram vida fácil, é verdade, mas os humanistas do século XV eram empregados de príncipes, eram empregados de reis, tinham tensas boas e nunca tiveram que enfrentar anfiteatro. Nunca. Não conheço nenhum. Quer dizer, conheço humanistas do século XV e XVI que tiveram vidas fantásticas. E os humanistas do século XX têm uma dificuldade enorme. É massificar aquilo que com certeza não se pode massificar. É a diferença. Obrigado. Quer se ali à frente?
Bom, pensando o livro do Franchetti, que me parece muito pontual, até pensando na questão do desencanto que ela me fala, é que é uma realidade muito específica. Nós estamos falando da educação no Brasil e de um curso que ele começa a dar num colégio técnico, do curso de Química, que não tem uma obrigatoriedade fundamental, que é a prova do vestibular, que é o modo como os alunos brasileiros adentram a universidade. Isso é fundamental, e ele diz que, por um lado, é ruim, claro, porque não tem já uma escolha prévia de livros a trabalhar, mas, por outro lado, permitiu, por exemplo, que ele lesse um conto do Bukowski numa aula e chamasse a atenção dos alunos. O outro ponto é o clube de leitura que ele cria dentro dessa sala de aula, quer dizer, a parte daquilo que seria uma espécie de didática ou de um método. E a liberdade que foi dada aos alunos de escolherem esses livros, que na maioria, como ele cita, eram livros técnicos e best-sellers. Os livros de caráter, digamos, literário, foi inserido pelo próprio professor. O segundo momento de trabalho é na universidade, quer dizer, formar professores para dar aula para alunos em geral e em contextos totalmente diferentes, porque, em geral, as escolas brasileiras formam... A literatura entra porque você precisa prestar um vestibular, você precisa ter uma lista básica de livros, e nesse caso, em geral, o método é quase o de formar especialistas em literatura, porque ali você discorre desde a forma e, sobretudo, a ideia de Brasil. Tem um traço de criar a nação muito claro, né? Muito claro. Agora, o que me parece o maior desencanto do Franchetti talvez tenha a ver com o próprio desenvolvimento dos documentos orientadores da educação no Brasil. Por exemplo, a Base Nacional de Currículo Comum, que é o documento que rege hoje a educação do Brasil do primeiro e segundo ciclo e do ensino médio, quando você analisa a parte dedicada às linguagens, que é onde entra tanto a educação física quanto a literatura, você percebe não, é muito óbvio o caminho, o conceito, enfim, que é ali tomado como ponto de partida, que é um conceito de dialogismo do Bakhtin. E a literatura ela é entendida dentro desse documento, que eu fiz uma análise, como um discurso. Então, o documento ele é muito claro. Nós temos que ensinar os alunos de primeiro e segundo ciclo, principalmente, ensino médio já é um caso um pouco diferente, mas a saber reconhecer e reproduzir discursos. E eu acho que, por outros textos também que eu já li do Franchetti, o desencantamento do Franchetti é porque nesse documento, por exemplo, o estudo dos clássicos, ele aparece numa linha. Estuda-se também os clássicos. E o foco é totalmente em tornar, e aí sim um utilitarismo muito exagerado, de tornar os alunos só capazes de reconhecer e reproduzir os discursos na sociedade. Ótimo, nós estamos evoluindo nisso. Mas o que me parece o desencanto é esse total apagamento, não sei se de um método tradicional, mas da leitura dos clássicos, que aí volta, quer dizer, que seria um desencanto na ideia de que a literatura não é mais nem uma competência de leitura, nem tem mais o prazer de descobrir, que é o que o Franchetti fala. Então, acho que quando o Franchetti assim, aponta esses desencantamentos, é porque ele acompanha também essas mudanças dos documentos oficiais do Brasil, que regem todo o ensino que vai ser dado aos professores para eles atuarem em sala de aula. E é aí que está o nosso ponto problemático hoje, do ensino de literatura hoje, porque ensina-se tudo, ensina-se história pela literatura, ensina-se menos literatura, menos esse prazer da descoberta, menos esse tempo de um professor chegar numa sala e ler um texto pelo texto. Então, eu acho que esse desencantamento é algo que ainda vai ter que se lidar no Brasil muito, nessas questões oficiais, e de pensar qual conceito ou qual método, enfim, vai gerir ou vai reger os documentos oficiais que depois vão reger a Base Nacional de Currículo Comum, que é de norte a sul do Brasil. Todo o país regido por um documento que diz que literatura, enfim, o que importa são os discursos. A literatura está numa linha. Clássicos, aparece uma vez essa palavra no documento todo. Então, eu acho que esse é um ponto também problemático quando se trata do ensino de literatura no Brasil, né, especificamente.
Obrigado. Eu acho que esta intervenção provavelmente vai voltar a este tema vai voltar a surgir. Eu dava só um minuto final para responderem ou dialogarem com este comentário. Ana. Se posso, nós já estivemos aí, o último programa que tivemos de português ainda estava a inserir a literatura num discurso. A literatura estava completamente subalternizada. Camões, a lírica camoniana era estudada como um discurso autobiográfico. Quer dizer, e sabíamos ali todas as aventuras que Camões tinha tido, enfim, e aquilo durou, não sei. É possível saber todas as aventuras. Mas de certeza que em sala de aula desvendaram muitos segredos. Não sei quantos anos vocês provavelmente saberão, quantos anos durou esse programa. Agora temos um programa que se calhar é excessivo no tempo que dedica a uma obra, mas que dá uma centralidade à literatura extraordinária. Portanto, é preciso aproveitá-lo bem. Era preciso fazer ali algumas revisões, mas passámos isso. Portanto, se nós passarmos, o Brasil também vai passar. Não é? Até porque se aproximam eleições. Portanto, tudo vai correr bem. Ok, então... Não tenho. Okay. Agradeço só o comentário, sim, e a adenda, sim. Agradeço também todas as intervenções, em particular das nossas duas oradoras iniciais, e vamos fazer um pequeno intervalo e retomamos já a seguir com a segunda mesa redonda. Obrigada.